Graça e paz, irmãos. Convido a amada igreja que abra a palavra de Deus no Salmo de número 23. Um salmo bastante conhecido, o Senhor é o meu pastor, um salmo de Davi, aonde nesta noite eu os convido a meditar acerca da suficiência, da presença e da fidelidade de Deus como nosso pastor. Esse é o tema da mensagem, a suficiência, presença e fidelidade de Deus, o nosso pastor. Leamos o que diz o salmista. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, como dito, o Salmo de número 23, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, não só pelos cristãos, mas até as outras pessoas costumam recitar pelo menos o verso de número 1, um verso de uma promessa de que Deus, sendo nosso pastor, nada nos deixa faltar, mas isso às vezes corre o risco de ser tratado com certa superficialidade, como se fosse apenas um salmo bonito, um salmo consolador, que é legal de citar, que é bom de ouvir. No entanto, esse salmo contém uma teologia muito profunda por trás dele. Ele é o testemunho pessoal de alguém, no caso Davi, que conhecia o caráter de Deus não só nos dias bons do seu reinado, mas também nos dias sombrios, quando caiu, quando foi perseguido e quando passou por diversas dificuldades. E é numa dessas dificuldades que o contexto desse salmo é escrito. Davi aqui está passando por dias difíceis, mas está escrevendo como alguém que tinha experimentado a graça de Deus depois de ter caído terrivelmente. E aqui ele não fala como um rei triunfante, mas sim como uma ovelha que tinha sido resgatada e restaurada por um pastor fiel. Davi, neste salmo, que é uma canção, não é uma canção de quem nunca sofreu, mas sim um salmo de canção de alguém que sofreu muito e aprendeu que, afinal, o Senhor Deus é tudo o que ele precisa. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Daí eu te convido à primeira característica sobre o Senhor Deus, o nosso pastor, em relação à suficiência. Claramente, nos versos de 1 a 3, primeiro terço do texto, o salmista vai afirmar que o Senhor é o pastor e que nada lhe irá faltar, demonstrando de que Deus é suficiente, ou mais que suficiente. É isso que Davi declara quando ele usa a palavra Senhor, o grande eu sou, que sendo o seu pastor, não é um pastor que está distante. Não é um pastor que está lá no céu preocupado com outras coisas, mas um pastor presente, um pastor que assume a responsabilidade pessoal pela sua vida. Por isso ele chama o meu pastor. E o Senhor, que é o seu pastor, ele afirma que nada lhe deixará faltar. Isso não significa que ele não estava passando por dificuldades, assim como nós também não passamos por privações, mas sim de que nada do que nós realmente precisamos será negado. Existe uma música do Projeto Sola, o 23, que diz sobre esse salmo, que ele diz que se o Senhor é o seu pastor, aquilo que ele não tem, ele não precisa desejar. Se o Senhor realmente é o nosso pastor, ele é suficiente, mais do que aquilo que talvez eu ache que está faltando na minha vida.
O cuidado de Deus é completo. E, aliás, tudo que nós temos também provém dele. É importante os irmãos saberem que Deus ele é glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele do que em qualquer outra coisa. Quando nós somos mais satisfeitos nele do que em qualquer coisa que ele possa nos dar ou nos conceder. No versículo 2, Davi vai falar, ali se comparando como uma ovelha que está num pasto verdejante, em águas tranquilas. Esse pasto e essa água são o que fornecem o descanso, que é o descanso para a alma, e a nutrição para aquela ovelha que para nós é a nutrição espiritual. Então, tudo o que nós desejamos quando passamos por uma situação difícil é ter paz e conseguir nos fortalecermos para passarmos por essa situação. E é isso o que esse pastor oferece à ovelha e é o que Deus oferece ao seu povo. E no verso 3, ele vai dizer que Deus guia pelos caminhos de justiça. Isso é a direção segura até mesmo nos dias em que nós parecemos perdidos ou sem direção. Então Deus nos dá o descanso, a nutrição e a direção diante das adversidades. Outra coisa que a Bíblia declara e que nós devemos nos lembrar é de que Deus sabe do que nós precisamos antes mesmo que nós pedimos. Assim os pais e as mães conseguem entender melhor. Só de olhar o filho, ele já sabe exatamente o que ele vai pedir ou falar. Ou mais do que isso, se preocupa com a sua necessidade antes que ele pense. Por exemplo, as crianças que amanhã irão à escola não estão pensando em nada, mas a mãe já preparou a mochila, o lanche, a troca de roupa, já revisou o caderno para ver se não tinha que levar uma cartolina de última hora, alguma coisa assim. Mas a criança nem se dá conta de todo esse cuidado, né? Provavelmente minutos antes de sair de casa que ele vai pegar tudo que a mãe já preparou previamente, sabendo da sua necessidade. E assim é Deus conosco. Ele cuida das nossas necessidades enquanto nós ainda estamos dormindo. O dia ainda nem começou e Deus já preparou tudo para a sua vida. Ele nos alimenta, ele fortalece a nossa alma, mais do que isso, nos guia pelos caminhos eternos. Assim como essa criança confia na sua mãe, que já pensou em tudo, nós devemos também confiar em Deus e descansar, porque Ele já providenciou tudo que é necessário. Irmãos, essa mensagem nos confronta a uma inquietação, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, não quanto ao dia de amanhã, mas quanto daqui meia hora, iremos jantar. Muitas vezes nós ficamos sobrecarregados com as tarefas, com as dificuldades, mas nós conseguimos de fato controlar tudo? Nós mal controlamos o nosso pensamento, que muitas vezes nos trai, nossas ações, que muitas vezes o nosso corpo também não obedece, quanto mais o futuro. E é aí que Deus te chama nesse salmo para se lembrar de que não é a ovelha quem guia o pastor, é o pastor quem guia a ovelha. Então guarde no seu coração que Deus não se compromete a nos livrar da falta de tudo, mas a ser tudo quando nos faltar o resto. Ou seja, Deus é suficiente. A segunda coisa que o salmista diz, além da suficiência de Deus, de um pastor que guia uma ovelha, é a questão da presença. No verso 4, ele vai dizer que esse pastor caminha junto conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós sabemos que o vale, ou a dificuldade, é inevitável. Entre os altos e baixos da vida, assim como Davi passou, nós também passamos. Porém, existe uma questão que é muito interessante no texto, porque Davi não diz que se eu passar, mas ele diz ainda que eu passar. Significa que vai passar por momentos escuros, mas ainda que isso aconteça,
que você perca o emprego amanhã, que você descubra uma enfermidade gravíssima na terça, e que na quarta-feira faleça um familiar, e que na quinta-feira lhe caia uma depressão profunda por tantos problemas que aconteceram, ainda que você passe pelo vale da morte, Deus não promete te tirar do vale, mas promete que está contigo em todos eles. A vara e o cajado aqui são os instrumentos do pastor que trazem o conforto e a correção. A vara, como conforto, serve para livrar de um possível predador. Se vier um lobo ali no meio do rebanho, o pastor consegue com a vara espantá-lo. Já o cajado vai servir para puxar de volta a ovelha para o caminho quando ela, por acaso, se desviar. Mesmo a correção do Senhor acaba sendo também uma expressão de amor. Afinal, em Hebreus 12:6 vai dizer que o Senhor só corrige aquele a quem ama. Assim faz o pastor com a ovelha que se desvia do caminho. A coloca novamente dentro da rota para que ela continue a desfrutar dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Nós sabemos que toda criança pequena tem medo de escuro, mas quando o pai segura na sua mão no corredor e vai junto com ela, o medo da criança se esvai. Mal sabe ela que às vezes o pai também está com medo. A presença do pai muda tudo. A luz não se acendeu, mas a segurança de que ele está guiando ela no caminho lhe faz dar os passos com toda certeza e tranquilidade. Da mesma forma, quando estamos neste vale dito da doença, do desemprego, da solidão, do luto, nós devemos saber que Deus está conosco, segurando em nossa mão, e de que a presença dele deve ser suficiente para nos dar a paz. Não é a ausência de perigo, mas a presença de quem nos ama, cuida de nós e caminha conosco. Você também pode estar passando por este vale, e talvez ele seja invisível às outras pessoas. Com certeza ele é mais profundo para quem está dentro dele, mas real no seu coração o Senhor está dizendo: eu estou contigo. O Pai está segurando a sua mão. O que nós devemos lembrar é que, como essa criança não tem medo, nós também não devemos temer as nossas inquietudes e a nossa ansiedade. Muito menos nos desesperar. Não se entregue à dúvida, não questione, porque o Senhor, que não abandona as ovelhas no caminho, também não te abandonará. E nunca se esqueça que a segurança da ovelha não está na ausência de lobos, mas sim na proximidade do pastor. Assim como o pastor conforta a sua ovelha e a protege com a vara e a coloca no caminho com o cajado, Deus faz conosco, mesmo que haja lobo, escuridão e que o caminho pareça difícil. Essa é a segunda lição. Deus, o nosso pastor, ele não só é suficiente, mas ele está conosco sempre. A última coisa que o salmista vai dizer, a partir do verso 5 e do verso 6, é que ele garante o nosso futuro. Leia comigo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Perceba como mudou totalmente a temática desse salmo. Ele estava falando desse pastor que estava apacentando uma ovelha, que estava passando pelo momento de dificuldade do vale. Já agora ele fala sobre preparar uma mesa. Aqui seria um banquete. Ele diz na presença dos adversários. No meio da adversidade, um banquete. Parece algo realmente estranho, mas você não pode se esquecer que tem um anfitrião nesse banquete. E o anfitrião é o Senhor.
Nós somos convidados a cear junto com Ele no meio dessa adversidade. E é Ele mesmo quem prepara essa mesa de honra, mesmo que nós estejamos cercados dos inimigos e dos problemas. Tem gente que quando está estressado, quando está passando por um problema, para de comer. Eu, ao contrário, acho que como alguns, como mais. Mas, às vezes a situação é tão complicada que você fala, isso me tirou a fome. Isso me tirou o sono. Isso me tirou a alegria. Isso vai tirando tanta coisa da gente que daqui a pouco não sobra mais nada. Mas aqui Deus que está te confortando e te conduzindo, te convida para cear, para sentar à mesa, mesmo em meio às dificuldades, mesmo ao meio aos inimigos. Sabe por quê? Porque o futuro já está garantido. Ainda que você ache que o vale é uma perca, o emprego, a saúde, a morte, que seria o máximo, na verdade, para quem queira em Cristo e é pastoreado pelo Supremo Pastor, isso é um sinal de vitória. Porque a nossa esperança não deve estar nas coisas do mundo. A nossa esperança é eterna. Então essa ovelha não tem que se preocupar com isso. Ela só tem que aceitar o banquete e participar da comunhão. Essa é a certeza e a garantia daquele que é fiel para cumprir a sua palavra. Deus que é fiel a si mesmo e não a nós, mas sempre cumpriu tudo o que prometeu, e Jesus, ao subir aos céus, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui diz a mesma coisa, que certamente a bondade e a misericórdia seguirá o salmista, e ele habitará na casa do Senhor até semana que vem. Não, para todo o sempre. É uma promessa de eternidade. Davi também vai dizer aqui no verso 5, o meu cálice transborda. O que significa isso? É que ele não tem apenas o suficiente, mas quando ele passa a participar desse banquete, ele percebe que ele tem abundância. Então, mesmo quando você está lá dentro do vale, mas que você para pensar de que o pastor está te guiando, que o pastor está te confortando, está junto contigo, você percebe que o seu cálice transborda. Puxa, mas eu tenho uma família, mas eu tenho um lar, mas eu tenho a igreja, mas eu tenho mais do que isso, eu tenho a Cristo, que é muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. E ele conclui que isso vai seguir eternamente porque é uma promessa do Senhor. Nós estamos contando a história do pai e da mãe com o filho, agora imagina que esse filho foi para uma festa. E chegando lá nessa festa, uma criança bastante tímida, mas aí o pai diz, pode ir lá brincar, aproveite os brinquedos, vai comer, tem coxinha, tem bolo, eu vou ficar aqui na porta te esperando. E quando acabar a festa, você pode ficar tranquila que eu vou te levar para casa. E aí a criança vai correr, vai aproveitar, vai brincar, vai comer, vai se divertir, sabendo que no final o pai dela está na porta e vai levar ela para casa. Aliás, não prometa isso para uma criança e não esteja lá na porta, que é o momento do desespero. Porque ela aguarda que o seu pai esteja em segurança com ela nessa jornada. Assim também é conosco, irmãos. Deus prometeu de que Ele iria para o céu preparar o nosso lugar. E que Ele voltaria para nos levar. Ele nos deixou na festa. Ele nos deixou nesse banquete para desfrutarmos da sua bênção. Claro que às vezes passamos por esses vales. Mas nos lembrando que no momento final nosso Pai nos conduzirá para o lar, nos dá muito mais tranquilidade. Nós vamos para casa, não vamos ser abandonados. Mais do que isso, Ele nos aguarda. Deus, Ele não só cuida de nós. Ele não só assiste a nossa necessidade lá dos altos céus e se compadece. Ele caminha junto conosco. Ele coloca pessoas e situações que você mal podia imaginar para que, de repente, tudo mude. E eu brinco com a palavra de repente porque foi de repente para mim e para você.
porque Deus trabalha desde a eternidade pelos seus. Ele mesmo te escolheu, te separou do mundo e te conduz dia após dia, no meio das adversidades e também nos dias bons, para cumprir o seu único propósito. Assim ele fez também enviando o seu Filho para garantir o nosso futuro. A morte de Jesus na cruz não foi um momento na história que aconteceu há 2000 anos atrás e ali ficou, e ali acabou e está narrado nos livros. Não. A morte de Jesus somente inaugurou o final dos tempos, onde nós temos aqui já apontado tudo o que iria acontecer e tem acontecido. E se Deus prometeu que no final dos tempos as coisas ficariam do jeito que estão, Ele também prometeu que no final Ele voltaria. Então nós podemos ficar tranquilos e confiantes, colocando totalmente a nossa fé e a nossa confiança naquele que veio, morreu por nós e que há de voltar para levar a sua igreja. Mas, enquanto isso, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo, nós temos que dar testemunho do seu sacrifício, que foi suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Todos os que creem no sacrifício de Cristo, mesmo que nesse mundo incerto, nesse mundo perigoso, nesse mundo que não podemos confiar na palavra do homem, nós podemos confiar na promessa de Deus, porque essa sim é segura. E mais do que isso, a fidelidade de Deus, ela não termina no vale, ela se estende até o lar eterno. Então Deus é fiel quando tudo vai bem, Deus é fiel quando tudo vai mal. Deus é fiel porque é a sua essência. Nós é que somos infiéis. Nós é que muitas vezes no pico nos esquecemos de Deus. Mas tudo bem, no vale, quando nos lembrarmos dele, saibamos que ele é totalmente suficiente para a nossa vida. Saibamos que ele está caminhando conosco. E coloquemos a nossa esperança totalmente na sua promessa de salvação e vida eterna. Eu queria concluir já esta breve mensagem dizendo de que o Salmo 23 é muito mais que uma poesia bonita, ele é muito mais do que um salmo legal de você ler para as pessoas, ele é uma declaração de uma confiança inabalável, quando o rei Davi passava pela maior dificuldade da sua vida. Ele nasce da experiência desse homem que acabara de pecar, que tinha caído, mas que tinha sido restaurado. Já tinha ali experimentado do perdão de Deus e ele aprendeu que o Senhor era tudo o que ele precisava. Davi era o rei. Davi tinha todas as posses possíveis. Ele tinha todas as mulheres possíveis, infelizmente, e por isso caiu. Mas aqui ele entende de que ele não precisava de posses, ele não precisava de mulheres, tudo o que ele precisava era de Deus, que o conduzia no caminho. Se o Senhor é o seu pastor, então você pode viver em paz, mesmo em meio ao caos. Mas se ele ainda não é o seu pastor, você está tentando sobreviver sozinho no meio do vale, saiba que isso é pesado demais para você. Uma ovelha não vai conseguir se defender do lobo. Ela não vai conseguir correr quando vier o predador. Se ela quebrar a pata por aí, ela não vai conseguir socorro. Uma ovelha é totalmente indefesa em meio às dificuldades. Jesus Cristo diz para você jogar todo o seu jugo, o seu fardo nele, porque todo o seu fardo nele, porque o seu jugo é leve. Jesus Cristo é quem de fato pode carregar por nós o nosso fardo, as nossas dores e as nossas iniquidades. Na verdade, ele já o fez na cruz. Então, volte-se para ele hoje, ou mais do que isso, se afirme mais e mais nele hoje. Confie mesmo que Cristo é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele te alimenta, te guia, te protege, às vezes te disciplina, corrige e consola também. E por fim, ele diz que nos recebe na sua presença. Que dia glorioso será quando, enfim, ouvirmos da voz do nosso Salvador e podemos adentrar ao reino dos céus. Essa deve ser a nossa única esperança. Enquanto
aguardamos, confiamos que Deus, o nosso supremo pastor, é suficiente, é presente e é fiel. Mantenha a esperança viva, mantenha a chama acesa, tão somente na promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Pai Santo e Deus bendito, a sua palavra nos confronta, ó Deus, demonstrando de que nós, assim como Davi, ao passarmos pelas dificuldades na vida, tendemos, ó Pai, a nos afastar de Ti, acharmos que por conta do nosso pecado nós não merecemos a sua misericórdia. Mas, ó Deus, a sua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que enquanto isso for uma verdade, nada nos falta. E, na verdade, não é aquilo que nós achamos que falta, mas aquilo que nós de fato precisamos, ó Deus. Dá-nos um coração, ó Pai, de contentamento, para que nós sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, principalmente enviando Cristo na cruz para morrer por nós, nos dando, ó Pai, o sustento diário, as milhares de promessas nas nossas vidas que nós vemos se cumprir dia após dia, ó Deus, sem nós merecermos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas e pelas situações colocadas em nossas vidas que nos levam a experimentar um pouco, ó Pai, do que será o reino eterno. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos protege com a vara e também nos corrige, ó Pai, como ovelhas que se desviam do caminho. Que, ó Deus, o Senhor continue a nos corrigir porque sabemos que o Senhor nos ama, mas que nós tenhamos prazer em fazer a Tua vontade e que nós tenhamos esperança tão somente na Sua promessa fiel de que irá se cumprir no dia em que formos, ó Pai, glorificados junto a Cristo. Aguardamos esse dia ansiosamente, ó Deus, e que as nossas vidas estejam certas e voltadas somente a essa realidade, ó Deus, somente a essa promessa, porque o Senhor é quem é fiel para cumprir, ó Deus. Ajuda a sua igreja, fortalece, ó Pai, a sua fé, aviva o Espírito Santo ao coração de cada um, para que cumpramos o Teu querer e sejamos, ó Pai, abençoados por Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor tem preparado um banquete e sabemos que certamente a Sua bondade e a Sua misericórdia nos seguirão todos os dias até a consumação dos séculos. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. É o que almejamos e te pedimos em nome de Cristo.